aqui, né, há mais de um ano que eu não gravo um vídeo, por um motivo muito importante. Esse último ano eu fui mãe e estou tentando gravar já faz um tempo, mas quem tem um bebê pequeno sabe a dificuldade que é, né, a correria, o cansaço, né, dormir, difícil pra caramba. E agora minha pequena já tá com 4 meses, eu espero conseguir voltar, né, retomando aos poucos os projetos. Bom, hoje eu quero falar exatamente sobre o começo, né? O começo da maternidade pra mim, como foi. Porque eu tive muita dificuldade. Dificuldade no sentido de que eu tenho agora 37 anos. Mas desde os meus 17 anos eu escuto que eu não poderia ter filhos. Por conta da endometriose, ovário policístico, tudo aqui virado ao contrário, né? Eu descobri o diagnóstico de endometriose muito cedo, ainda quando pouquíssimo se falava sobre endometriose, pouquíssima informação se tinha sobre. E eu dei entrada no pronto-socorro, passando muito mal, né, com hemorragia, e o médico do pronto-socorro disse que ia ter que fazer cirurgia de emergência, não sei o que. Ainda bem que eu era menor de idade, que minha mãe estava junto comigo nesse dia. E ela não concordou. Eu não tinha nem o que pensar, não tinha nem ideia. 17 anos, nem pensava em filhos. E no final das contas conseguiram controlar a hemorragia, mas com esse diagnóstico de, ai, nossa, engravidar vai ser quase impossível, sua filha tem endometriose, tarará, tá. E eu passei 20 anos ouvindo que eu era infértil e que eu precisaria fazer um tratamento. Há uns 5 anos atrás procurei até um médico para congelar óvulos, mas com o dinheiro que era para congelar óvulos, eu preferi viajar, porque é muito dinheiro, né? Então, eu tava conformada, eu tava tranquila e de repente me vi grávida. Bah, foi um baque. Um baque do sentido que eu nunca tinha feito um teste de farmácia, né? Já que eu tinha esse diagnóstico. Eu com certeza já tive muito mais médico do que namorado nessa vida, né? Muito mais ginecologistas, né? Cada ginecologista, faz isso, faz aquilo, experimenta assim. Já tomei medicamento para endometriose de A a Y, né? Tive muitas reações. Já cheguei até a dar leite com as medicações e me vi grávida. Me vi grávida eu tava fazendo corrida de rua no começo do ano passado, meu objetivo era fazer uma mini maratona. Foi adiado o plano, né? E foi em março do ano passado que eu, né, engravidei e descobri a gravidez bem no comecinho de abril. E eu só fiz o teste de farmácia porque eu ia ter uma corrida no final de semana. E eu comecei a passar mal, comecei a treinar a corrida em janeiro, fiz uma corrida difícil pra caramba, né, só ladeira, numa cidade aqui perto, de 5 quilômetros. E super empolgada e procurando tênis, procurando óculos, né, porque esse mundo da corrida é tipo uma seita, né, você entra, você enlouquece. E toda animada, toda empolgada, e viajei no carnaval. Aí voltei, beleza, voltei a treinar e eu comecei a passar mal no treino. Mas eu sou uma pessoa que a minha glicemia sempre foi muito baixa. Então, eu pensei, nossa, vou ter que procurar um nutricionista, né? Putz, vou ter que voltar a tomar malto, né? Maltodextrina, que é um açúcar específico, né? Pra treinar, porque eu tava passando mal, né? Eu treinava de manhã cedo, 7 horas da manhã e tal. E passando mal com café, com azia, coisas que eu tomo café puro com açúcar e coisas que eu nunca me ocorreram, né? Nunca passei mal com essas coisas, né? E o treino comecei, mas tipo, passando mal, fraqueza, nossa, não vou aguentar, nossa, eu vou desmaiar. E eu já tinha feito uma corrida de 5 quilômetros, né, no mês anterior, e eu não tava conseguindo correr 1 quilômetro sem passar mal. Nossa, deve estar muito baixo, né?
devo ter perdido muito peso, muito rápido, etc. Aí a gente tenta justificar. E me enrolando pra marcar um nutricionista. Me enrolando, foi coisa de 2 semanas. Aí eu ia ter uma corrida no final de semana. Na sexta-feira antes, né? Eu ia ter uma corrida no domingo. Na sexta-feira antes, minha menstruação tinha atrasado, mas pra quem tem endometriose, a menstruação atrasada, o que que é? Nada, né? Então, justamente por isso foi muito curioso. Eu tinha visto uma nuvem em formato de bebê. Aí eu olhei assim, minha menstruação atrasada e eu acho. Mas será? Não. Mas será? Não. Pelo sim, pelo não, fui fazer compra, fui no mercado. Aí eu tava quase em casa. Aí eu contornei a rotatória e voltei, fui na farmácia. Ai, vou comprar, né? Comprei o teste mais baratinho. Eu pensei, não vou gastar, né? O povo gasta. Tem uns testes de farmácia mais caro, né? Porque pra mim eu acho muito caro um teste de farmácia de R$ 20, sendo que eu nunca tive essa possibilidade de engravidar. E aí eu olhei assim, fui na farmácia, vou comprar o teste mais baratinho, né? O de R$ 5. Paguei R$ 5 no teste, cheguei em casa, coletei, coloquei o negocinho ali e já apareceu 2 risquinhos. Aí eu, eita, eu juro que eu fiquei 2 horas tentando entender como é que funcionava um teste de farmácia. Porque eu fui para um lugar na minha cabeça que eu não sei qual que era. Porque eu pensei, como que pode? Como que pode? Anos eu escuto que eu não posso engravidar. 2 décadas, quase, que eu escuto que eu não posso engravidar. E de repente, um positivo num teste de farmácia. Eu fiquei bem tranquila, achei estranho. Aí à noite conversei com meu parceiro, falei, fiz um teste de farmácia, mas pode ser que ele esteja errado, porque tem outras coisas. Olha na minha cabeça. Tem outras coisas que podem fazer um teste positivo. Aqui dentro é tudo remexido, é tudo virado ao contrário. Então, né? Amanhã eu vou fazer um beta pra garantir, porque eu tenho uma corrida no domingo. Então, se eu tiver, né? Se o beta for positivo, eu não vou fazer a corrida. Ele, tá bom. Super na paz, porque eu estava em paz. Aí no outro dia peguei, levantei, coletei, fiz o exame de sangue. E ele ficava pronto até as 11. No entanto, eu nem acordei cedo, assim, tipo, nossa, madruguei pra ir no laboratório. Nada disso. Fiz. O exame ia ficar pronto até o final da manhã e eu bem tranquilo. Aí quando eu abri, 11 horas, 11h30, por aí, o resultado, reagente, beta-HCG reagente. O que é um beta-HCG reagente? Eu não sabia o que era um beta-HCG reagente. Detalhe, minha primeira formação, eu sou técnica de enfermagem, tá? Mas eu fui tomada por uma burrice gigante que eu não conseguia entender. Porque era tão surreal em me imaginar grávida que eu não sabia o que era reagente. E beleza. Joguei no Google, né? Reagente significa positivo. E mas ainda assim, né? Eu já tinha pego a indicação que eu ia na obstetra que eu fui, que ela é obstetra e ginecologista. Eu já ia passar com ela no final de abril. Tava com consulta marcada. E aí eu pensei, na segunda-feira eu ligo lá no consultório, peço para antecipar a consulta, né? Só pra ter certeza, né? Porque um teste de farmácia positivo, um beta reagente, a gente ainda não acredita que está grávida. Aí liguei na segunda-feira cedo, né? Conversei com meu parceiro, falei, deu reagente, deu reagente, mas eu vou conversar com a médica pra ter certeza, porque, sinceramente, maternidade é uma coisa pra mim que sempre foi um bicho de 7 cabeças, que eu nunca tive esse sonho, essa pretensão de, nossa, eu preciso ser mãe, senão eu não vou me realizar. Porque desde muito cedo, antes de eu pensar em engravidar, eu já tinha um diagnóstico de que eu não poderia engravidar, né? Que daria muito trabalho. Então eu tava em paz, assim, se um dia acontecer, show, se não acontecer, show também, vida que segue.
E aí, na segunda-feira, liguei cedo no consultório, consegui uma consulta pro mesmo dia, às 3 horas da tarde. E é na cidade do lado, né? Não é na cidade que eu moro, que eu fui. Aí, cheguei na consulta. Então, doutora, eu fiz um teste de farmácia e um beta. E o teste de farmácia deu positivo, né? Deu 2 pauzinhos, né? Que eu ainda falei, né? Que deu 2 pauzinhos. Que é pra ter certeza que vai que tá bugado, né? O teste de farmácia. E o beta reagente. E a médica super fofa, né? Que minha médica me acompanhou a gestação toda. Ai, nossa, parabéns! Aí eu. Não, mas não pode ser outra coisa, porque assim, eu tenho endometriose, tenho ovário policístico. Ela não, é bebê. Eu não, mas é porque eu já tive muitas alterações hormonais, eu já dei leite, já tive problema com prolactina, não pode ser um outro problema. Ela só séria, assim, é tipo, com a cara, é bebê. E eu não, mas ela calma, respira, se troca e a gente vai fazer um exame. Fique em paz. Aí ela passou o exame, né? Fez o ultrassom que ela tem no consultório dela e realmente tava lá o coraçãozinho da minha pequena. Saí em choque, consternada do consultório, né? Tipo, como assim? Quando alguém te conta uma notícia que você nunca imaginou que aconteceria, foi essa a minha reação. Enquanto eu dirigia voltando para casa, né? Graças a Deus que era só só um bebê, se fosse 2. Eu juro que eu ia precisar de alguém para me buscar. Realmente eu não ia ter condição de dirigir. Tocava a música do Lenine, Paciência. E eu vim ouvindo essa música e o tempo não para, né? Tenha calma, tenha paciência, né? A vida é tão rara. A vida é tão rara mesmo. E de fato, né? Essa música ecoou a gestação inteira para mim. E cheguei em casa, eu tinha uma agenda cheia para completar o resto do dia. Meu parceiro trabalha híbrido, né? Ele estava em casa também. Mas só fui conversar com ele de noite, quando eu já tinha administrado, aspas, um pouco da informação. Aí eu lembro, né, que eu falei que seríamos papais, ele ficou feliz, ficou contente, mas fizemos um pacto de não contar pra ninguém até fazer os exames, ver que tava tudo bem, tudo mais. E aí começou. E isso é muito importante salientar um acompanhamento, um pré-natal de qualidade, né? Eu sei que esse é um mundo, um cenário utópico ideal em que uma consulta dure 1 hora. E de fato, as minhas consultas duravam todas 1 hora, 1 hora e meia de consulta, né? Que minha médica fazia o exame, ultrassom, conversava, tirava todas as dúvidas, ajustava tudo que era importante. E isso foi um diferencial, assim, de uma segurança muito boa, né? Eu sei que esse é o cenário ideal, mas essa não é a realidade de muitas pessoas, né? Mas para ter essa realidade também, por exemplo, o quarto da minha filha ainda não tá pronto, né? Então a gente abdicou de uma coisa para ter outra coisa que era muito mais importante para nós, né? Fazia muito mais sentido a gente ter uma médica, né, do que ter um quarto para ela, porque ela ainda dorme comigo, né? Ela dorme no bercinho do lado da minha cama, né? E ela vai continuar assim até aí os 6 meses, que daí a gente vai começar a fazer o quartinho dela. Mas tanto a obstetra que eu tive, né, logo que eu descobri a gestação, eu precisei ficar de repouso, porque como eu tava fazendo exercício de alta intensidade, eu tava com sangramento na cavidade uterina. Então eu fiquei de repouso, que foi extremamente desafiador para mim, porque eu sou uma pessoa que assim, ano passado eu fiz um portão. Eu sou essa pessoa, né, que, ai, nossa, precisa, eu vou lá e vou fazer, né, se eu tenho forma, se eu sei, se eu não sei também, eu vou lá e descubro. Então foi extremamente desafiador desacelerar, porque a gestação, ela pede
calma, porque a vida é rara. Então, fazer esse processo foi muito difícil no começo, né? O primeiro trimestre eu vomitei muito, e isso era muito ruim. E é um vômito muito diferente de quando a gente tá doente. É assim, eu vomitei, pronto, passou. Aí eu bebi água, vomitava água, pronto, passou. Eu não ficava nauseada, mas tudo me fazia mal, né? No comecinho, água com gás era de litro, água com gás, limão e gelo. Nossa, era a minha vida, né? Eu fazia gelo o dia inteiro, né? Fazia, né? Usava era uma, duas forminhas quase de gelo por dia e 1 litro de água com gás tranquilamente por dia para acalmar um pouco o mal-estar que eu tive no começo. Os meus exames eram muito bons, né? Eu estava com tudo muito bem no começo da gestação. E eu tive uma gestação razoavelmente tranquila, né? Eu tive anemia no segundo trimestre, que é normal, né, na gestação. E no começo da gestação, vômito, que é normal também, nada muito absurdo. E também no começo da gestação eu tive muita insônia, pelo aumento hormonal que eu tive, né? Então eu acordava de madrugada, suando, com calor, né? Achei até que era perimenopausa um pouco antes, né, de descobrir a gravidez. Eu descobri que eu tava de 5 semanas, né? Quando a gente engravida, a gente aprende esse rolê das semanas e faz total sentido. E desde o começo eu fui me preparando, né? Depois eu vou falar sobre o parto, mas eu fui me preparando que o objetivo era um parto normal. Acabou não sendo, né? Porque a minha pequena escolheu, né, fazer as coisas de outra forma, mas depois eu faço um vídeo só falando sobre o parto. Mas esse vídeo é só para uma pequena introdução sobre como foi para mim descobrir a gestação, né? Muito tem esse lugar imaginário da Virgem Santa, né? Da santicidade que é ser mãe, mas poucas pessoas falam da dificuldade que é quando você não está preparada, né? Eu não sou adolescente, né? Não sou uma criança, né, que engravidou. Sou uma pessoa consciente, orientada, responsável, que engravidou. E que ainda assim foi muito difícil. Esse começo, essa aceitação, essa privação de coisas, né, de ficar de repouso, não contar para ninguém também, porque eu preferi por conta de expectativa, sabe? Das pessoas e a minha expectativa também, né? E conforme foi passando, né, a gente foi vendo que tava tudo bem e tá aí já a minha pequena com 4 meses, né, a coisa mais rica da minha vida. Eu sou muito feliz, sou muito grata também, mas também é muito desafiador, é muito cansativo, não vou mentir não. Bom, esse é só o comecinho dessa série nova que eu vou começar, que eu estou começando, vou começar, não, estou começando, sobre gestação, maternidade, como que é, né, como foi pra mim, né, e não significa que pra mim foi dessa forma, que pra você será dessa forma, ou que pra você será melhor, ou que pra você será pior, né, cada um vive da forma que dá, da forma que pode, certo? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.